Aleluia. Amém. Pode sentar-se, querido. Que bênção. Que bênção nós estarmos aqui com o coração cheio da presença dEle, com a confiança de que nós colocamos no altar as nossas vidas. Amém? Tem coisa melhor do que você saber que a sua vida está no altar do Senhor e que você está alimentando a aliança que você tem com Ele. Amém? A aliança que você tem com o Senhor, ela precisa ser alimentada, porque essa aliança nos sustenta enquanto Deus está nos conduzindo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo essa noite no Salmo 6, a partir do verso 1 até o verso 10. Preste atenção, Salmo 6, do 1 ao 10. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Queridos, esse Salmo 6 é um salmo entre muitos salmos de Davi, escritos, compostos, orações feitas num momento muito difícil e singular da vida de Davi, quando ele foi traído pelo seu próprio filho, Absalão, que promoveu uma revolta, pasmem, para tirar o pai do trono e reinar no lugar dele. Esse momento foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, e ele compôs muitos salmos por causa dessa situação tão difícil que ele viveu. O que há de interessante aqui, muitas coisas nós queremos falar, mas gostaria de início chamar a sua atenção para ver como é que o servo de Deus, aquele homem que teme, que crê no Senhor, passa por lutas, passa por dificuldades e por sofrimentos. A frase de Jesus, no mundo tereis aflições, no mundo tereis sofrimentos, no mundo tereis lutas, é uma coisa que nós precisamos entender e saber, até com uma certa normalidade, compreender que isso faz parte, inclusive da vida cristã. Mas precisamos aprender como nos comportar, para não entregarmos a nossa aliança, para não abrirmos mão da nossa fé no meio do caminho. Seja ela qual for a fase da vida que você está vivendo, Deus quer te ajudar, Deus quer te sustentar, para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra até o fim o seu chamado. Seja onde foi que Deus te colocou, seja qual for as circunstâncias que você está vivendo nesse momento, Deus tem algo para você e Ele quer te sustentar, quer te ajudar a prevalecer, a dar a volta por cima e a chegar num lugar onde o nome dele será glorificado. Você pode dizer amém?
Quando começa o Salmo, no verso 1, você vê que Davi, ele tem a primeira luta, porque essa situação foi tão dolorosa para Davi, que ele ficou angustiado ao extremo. Você vê que ele está chorando, que a cama está toda molhada, não é? Imagina uma pessoa que chora assim, que está tudo molhado. Eu creio que isso não é uma figura de linguagem, retrata bem a angústia, a dor, não é? E até mesmo uma tortura mental por não saber o que fazer. E no verso 1, ele mostra que ele nem está entendendo por que ele está passando por aquilo. E ele está tentando descobrir se ele fez algo de errado, se é por culpa dele. Não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Porque ele está pensando que aquilo que está passando, de repente, é Deus despejando a ira dele, condenando Davi por alguma coisa, não é? E ele fala sobre, ele está desfalecendo. Aqui no verso 2 ele fala que ele está desfalecendo e pede para que Deus intervenha, para que Deus o cure, para que Deus o sare, né? Os ossos dele estão tremendo. Sabe quando uma pessoa está num grau de pavor, que tem um tremor de medo contínuo, constante, para você perceber a intensidade, a gravidade daquela situação. Agora, no verso 4, ele mostra realmente que ele conhece o Senhor, porque ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Em outra tradução diz pela misericórdia. Isso é maravilhoso, queridos, porque Davi, se num primeiro momento ele está analisando a situação que ele está passando, para tentar entender se aquilo é culpa dele, e se Deus tem o justo direito de estar pesando a mão sobre a vida dele naquela hora, mas agora no verso 4, ele coordena um pouquinho a sua mente, a sua emoção, e se lembra de quem é o Senhor, e ele fala o seguinte, repetindo: livra-me, salva-me, não por meus méritos, não porque eu sou bom, não porque eu tenho uma vida reta, mas por causa do teu amor leal. E quem ora assim, queridos, conhece Deus, e mesmo que tenha sido um infrator, que ele tenha consciência da infração e de que merece a punição, mesmo assim ele toca o coração de Deus, porque ele toca uma das coisas que Deus mais ama, não é? E que faz parte do caráter dele, que é a fidelidade de Deus, a misericórdia dele, não é? Lamentações, um texto que talvez eu leia aqui hoje, no capítulo 3, fala sobre isso, né? Que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Quem não conhece, quem não sabe dessa verdade, que Deus renova a misericórdia dele a cada manhã, sempre teme o juízo de Deus, fica sempre com medo do castigo de Deus, fica sempre com medo da punição de Deus. Mas quem sabe que Deus tem um amor leal, que Ele é fiel e que Ele é misericordioso, ao invés de viver na perturbação do castigo, ele vive na paz da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Ele vive na confiança de conhecer bem o coração de Deus. Quem pode dizer amém? Você conhece o coração de Deus? Davi está numa situação de uma tortura mental, não é? É uma opressão que o inimigo também está agindo ali. Mas ele está muito perturbado por aquilo que nós estamos passando. Talvez a gente não consiga descrever em palavras totalmente tudo que ele está vivendo, mas é grave, é profundo, é terrível. Mas ele está reagindo. Ele começa com medo da culpa, com medo da punição, mas agora ele já está falando da fidelidade de Deus, da misericórdia do Senhor. Porque quando nós falamos da misericórdia do Senhor, todos nós temos chance
todos nós temos oportunidade, todos nós podemos ver o agir de Deus. Quem pode dizer amém? Não é? É maravilhoso isso. E ele fala uma coisa tremenda, versículo 5: quem morreu não se lembra de ti. Davi está apelando, né? Ele está apelando de uma maneira maravilhosa. Ele fala assim: o Senhor não vai lucrar nada com a minha morte, o Senhor não vai ganhar nada comigo morrendo. E de outra maneira, ele está falando: eu não quero morrer. Sabe por que Davi está falando com isso? Porque ele está lutando contra os pensamentos de morte nessa hora. Porque a crise era tão grave que não tinha como não vir, mesmo que ele não quisesse, vinha um pensamento de morte. Agora, ou eu vou morrer porque a situação está feia, ou Deus realmente chegou a minha hora e Deus já vai me levar mesmo, né? Mas aí ele organiza a mente dele. Tudo isso é importante lembrar que é uma oração, é uma comunhão com Deus. Ou seja, no momento mais grave da vida de Davi, Davi está orando. Quem pode dizer amém? E é isso que eu quero mostrar para você, querido. Em todos os momentos da sua vida, seja uma pessoa que ora, que fala com Deus, que derrama o seu coração no altar do Senhor, não é? E ele fala aí no verso 5 justamente sobre isso, né? Eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero que o Senhor me ajude, né, a virar essa situação. Eu estou exausto. Ele ainda fala aqui no verso 6, ele confirma que realmente é demais. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inunda o meu leito, tal. Os meus olhos consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. E ele menciona os adversários. Eu gosto muito de um salmo que vem antes desse 6, é no Salmo 3, onde ele diz: Senhor, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, todos se levantam para dizer: não há esperança para ele em Deus. Mas ele reage dizendo: mas tu, Senhor, és o meu refúgio, a força e a esperança para vencer. Tínhamos um cântico que cantava esse Salmo 3, né? E é maravilhoso, mas é muito intenso. Você olhar o Salmo 3, depois em casa você pode ler na versão clássica, pelo menos a atualizada, não na NVI, você vai ver nesses termos que eu falei para você. Como cresceram meus inimigos. Então Davi estava rodeado de inimigos, porque o filho dele, Absalão, coordenou uma revolta, e um punhado de gente estava querendo tomar o lugar, o poder, certo? Estavam depondo a corte de Davi, e muitas outras pessoas estavam querendo ocupar o lugar. E a gente, Davi foi apedrejado, para você ter uma ideia. Tem gente que nunca falou mal de Davi, toda a vida falou bem, mas aproveitou o ensejo e estava despejando sobre ele, atacando Davi. Agora, queridos, vamos para a melhor parte. A melhor parte, queridos, aqui no versículo 8, a partir do verso 8. O que acontece? Ele começa a falar uma coisa em um tom diferente do que o que ele vinha falando até agora. Ele diz sobre os adversários: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Ouviu o meu choro. Todo aquele choro que molhou a cama, que inundou o leito, Deus ouviu. Deus ouviu. E nós caminhamos muito tempo na vida, querido. Existem muitas fases que nós caminhamos com a sensação de que Deus não está nos ouvindo. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus está sempre te ouvindo. Talvez não seja a hora de te responder, tá? Deixe Deus ser Deus. Toda oração que você faz, Deus está sempre ouvindo você, mas nem sempre é a hora dele responder. E Davi viveu muito tempo, ele compôs muitos salmos em que o pano de fundo era essa crise. Mas agora
para outra, quase que sem aviso nenhum, a resposta veio. Algo muda dentro dele, uma certeza surge no seu coração, a certeza que Deus tinha ouvido. Deus não trouxe uma palavra, não é isso que parece que aconteceu. Deus não falou com Davi, não enviou um profeta, mas o seu espírito foi vivificado. O Espírito Santo de Deus tocou o espírito de Davi. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, queridos, na vida daquele homem, daquela mulher que está servindo ao Senhor. Quando Deus te ouve, e quando Deus te ouve, você sabe disso porque Ele te toca, Ele te revigora por dentro. Você tem essa sensação, você tem essa percepção. E Davi falou isso, né? Que Deus o havia ouvido. Verso 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, e serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos de repente. Então surgiu uma certeza de que Deus tinha ouvido a sua oração. Querido, eu quero te animar nisso. Talvez você vai caminhar muito tempo da sua vida com a sensação de que Deus não está te ouvindo. Sempre saiba que Deus está te ouvindo, e sempre dê o direito a Deus de não responder, porque Ele sabe a hora certa de falar com você. Mas sempre saiba que Ele está te ouvindo. Enquanto isso, a resposta não vem, continue caminhando. Deus está te vendo. Deus está sabendo dos detalhes da sua vida. Continue, continue. Porque em algum momento, você orando assim, obedecendo ao Senhor, caminhando com a sua consciência nele, em algum momento você vai ver brotar no seu espírito essa voz, podemos dizer uma sensação, um discernimento espiritual de que Deus te ouviu. Ele se manifesta, Ele te fortalece, Ele te renova, Ele renova a sua esperança, rompe todo aquele marasmo, todo aquele silêncio, e de alguma maneira você se percebe aceito, acolhido, amparado. É maravilhoso isso, queridos. Deus vai fazer isso, e essa resposta repentina na vida de Davi, essa feliz mudança de pensamento, acontece em muitos salmos que você lê. Perceba que há uma mudança. Eu me lembro agora, por exemplo, do Salmo 73, que o salmista lá, não é Davi no caso, mas ele está num pensamento tão ruim, tão negativo, tão derrotista, e ele está falando com Deus, até que Deus abre os olhos dele, ele muda a compreensão, muda o entendimento, enxerga o que não estava enxergando, e caminha para uma direção nova que Deus fala com ele. Então, várias vezes na Bíblia, você vai ver que o salmo está com uma temperatura negativa, e de uma hora para outra muda. Sabe por quê? Porque no meio da oração Deus se manifestou. Porque no meio da oração, no meio do clamor, no meio do gemido, Deus visitou o seu filho. E Deus vai te visitar, meu irmão. Lembra sempre disso. O Senhor vai sempre te visitar. E para mudar o termômetro, para mudar a temperatura, né? Tirar toda aquela atmosfera de trevas para a luz, de opressão para a bênção, para a liberdade, para a esperança, para a expectativa de vitória. Quem pode dizer amém? Então você vê isso claramente aqui no Salmo 6, e é maravilhoso isso, é tremendo nós percebermos que realmente o Senhor age dessa maneira. Eu quero te mostrar em Ezequiel capítulo 2, verso 1 e verso 2, Ezequiel 2, 1 e 2. Ele me disse: filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. 2. Enquanto ele falava,
o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que falava. É interessante, queridos, que Ezequiel foi um homem, um profeta de Deus, ali na transição, no período do cativeiro para a Babilônia, não é? Ele profetizou e acabou sofrendo, porque ele estava no meio dos que foram levados cativos para a Babilônia. Quando começa o capítulo, o livro de Ezequiel, no capítulo 1, fala que justamente isso, que ele estava no meio dos cativos, no meio do sofrimento, no meio do choro, no meio da falta de esperança, às margens do rio Quebar. As margens do rio Quebar. Era ali num lugar, sabe, onde o povo tinha parado na opressão do cativeiro, sendo levado como escravos, sendo conduzidos, só sofrimento, só dor, não é verdade? E naquele lugar, Deus quer falar com Ezequiel para poder sustentá-lo. E sem entrar lá no capítulo 1, indo aqui direto para o verso 2, nesse momento aqui, ele fala para Ezequiel o seguinte: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E a minha palavra para você hoje, querido, pegando o que aconteceu com Davi no capítulo 6, você vê um homem que está acabado, você vê um homem que está torturado mentalmente, emocionalmente, ele está debaixo de uma angústia terrível, nem querem imaginar o que foi a revolta de Absalão, né? Mas ele está continuando, até que Deus muda o disco, dele falar dos inimigos, do choro, do pranto, né? Aí ele fala: não, olha, afastem-se de mim, todos que praticam a injustiça. Deus ouviu a minha oração, né? Ele vai reverter essa situação, ou seja, mudou o tom, porque Deus o renovou, Deus o visitou, porque Deus tocou a vida dele. E é isso que acontece aqui com Ezequiel. Deus quer falar com Ezequiel e fala para ele: filho do homem, fique de pé. E é o que eu te digo hoje, essa noite, meu irmão, você querido, fique de pé. Fique de pé, porque Deus quer falar com você. Permaneça de pé, né? Que a sua vida, que o seu viver seja o viver de alguém que está de pé, esperando sempre a palavra do Senhor. Nós passamos altos e baixos, passamos lutas, passamos momentos difíceis, mas fique de pé. Isso fala de ter uma atitude que está sempre esperando em Deus, que pode ter um período de silêncio grande, mas em um momento o silêncio vai ser rompido pela palavra do Senhor. Pode ter uma noite longa, mas o dia vai amanhecer na sua vida. Pode ter tido um período de muitas lágrimas, mas o sorriso vai substituir as lágrimas dos seus olhos e a tristeza do seu coração. Você pode dizer amém? Como é que Deus faz isso? O que Ele quer de nós? Qual o conselho dele para nós? Ele fala: fique de pé. Fique de pé e eu falarei com você. No verso 2, repetindo, ele diz: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquela palavra que me falava. É tremendo essa dinâmica aqui, queridos. Mas que Deus age. Deus está falando para Ezequiel, Deus está falando para mim, para a igreja, falando para cada um de nós, nos nossos dias: fique de pé. Não se renda, não se entregue, não abaixe a sua cabeça, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua confiança. Fique de pé. Deus vai te visitar. Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. Qual era um dos argumentos de Davi no meio daquela oração, no meio da angústia? Falar da misericórdia de Deus, lembrar da fidelidade do Senhor, não é? Eu não quero morrer, Senhor, eu quero viver o cumprimento das suas promessas. E olha que ele está mal, mas ele não aceita morrer, ele não aceita que a sua vida acaba naquela circunstância, naquela situação. Ele quer ver Deus se levantar, amém, queridos? Quantos querem ver Deus se levantar em alguma área da sua vida que você não viu ainda? Então fique de pé, não é? Fique de pé, e eu falarei contigo.
E a palavra diz aqui, repetindo o verso 2, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. É engraçado que Deus fala para Ezequiel ficar de pé, mas ao mesmo tempo o Espírito também trabalha, ajuda para que ele fique de pé. Você vê que é um trabalho duplo. É o homem se dispondo, abrindo a porta para Deus agir. Amém? Você levanta a sua atitude, mesmo que quando Ezequiel se colocou de pé, talvez ele não estava querendo, queridos. Imagina um cenário, centenas de milhares de pessoas ali em marcha, povo esfarrapado, gente machucado, gente que tinha perdido a família, que estava, perdeu todos os seus bens, agora saiu da sua terra. Era um cenário horrível, era um cenário de lamentação mesmo. Mas o que acontece? Naquela situação Deus queria ainda falar com Ezequiel: fica de pé, eu falarei contigo. E Deus começou a falar a palavra dele. Enquanto ele falava, num determinado momento o Espírito entrou e acabou de completar, de levantar Ezequiel. Amém, querido? Você está como na palavra de Deus? Você tem continuado se alimentando do Senhor? Você tem continuado estudando a sua Bíblia? Você tem continuado ouvindo a voz do Senhor? Não é? Porque enquanto Deus falava, o Espírito entrou. Amém, querido? Enquanto Deus falava, o Espírito entrou para completar a obra na vida de Ezequiel, para sustentá-lo na posição que Deus queria que ele permanecesse. E é tremendo isso, queridos, porque nós temos que entender que a vida tem muitos momentos assim. Para encerrar, Salmo 27, vamos ler os versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não parece com o que Davi está falando? Senhor, o Senhor não tem lucro nenhum em acabar comigo, o Senhor não vai ganhar nada com isso. Quase que um jogo de palavras de Davi, certo? Mas olha aqui, o salmista da mesma maneira falando da esperança. Apesar disso, eu verei, eu tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Outra tradução diz assim, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E ele conclui: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quem pode dizer amém? Essa tem que ser a nossa prática, queridos. Essa tem que ser o nosso exercício. Assim que tem que ser a nossa vida. Não abra mão de ser uma pessoa que ora, não abra mão de ser uma pessoa que crê, não abra mão de ser uma pessoa que tem comunhão com a palavra de Deus, porque senão você vai se transformar em uma coisa que não é a identidade de Deus para você, como um genuíno filho de Deus. Mantém, para que Deus mantenha as suas características, para que Deus mantenha a sua identidade de filho, e Ele te levará, te conduzirá, para você alcançar a bondade do Senhor na sua vida. Quem pode dizer amém? Quantos querem ver a bondade do Senhor? O salmista tinha essa certeza: eu tenho certeza, viverei até ver a bondade do Senhor. Você vai ver a bondade do Senhor. Deus está te conduzindo e você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Fica de pé, vamos orar. Espera no Senhor. Você está esperando no Senhor? Continua nele, sua vida está nele. Continue, querido. Nós somos exortados pela palavra. Você é exortado pela palavra de Deus, incentivado, encorajado, através do testemunho de pessoas que passaram momentos terríveis. Você vê que Deus foi fiel e não será diferente com você.
Na verdade, ele já tem sido. Nós já temos provado do amor, da misericórdia, da bondade do Senhor nas nossas vidas. Se não fosse o Senhor, há muito nós teríamos sido consumidos. Fecha teus olhos. Fala para Deus: eu quero aprender a esperar no Senhor. Eu quero continuar esperando no Senhor. Ou seja, não perca a esperança. Não abra mão da sua fé. Não deprecie, não desvalorize, não despreze, menospreze a sua fé. Ela é maravilhosa. Seja forte. Seja forte. Com uma força que ainda está dentro de você, que ainda existe. Você pode estar em muitas lutas se sentindo fraco. Mesmo assim, ainda sobra diante de você uma força para você ser forte. Até a viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E quando de fato chegou o fim, antes do fim, chegou a palavra do Senhor, chegou a salvação, e Deus foi glorificado na vida dela. Fecha teus olhos, põe a mão no seu coração. Fala: Pai, eu quero aprender a esperar no Senhor, continuar confiando no Senhor. Pai, que eu não me dobre por nenhuma tortura mental, por nenhuma angústia. Ajuda-me a vencer, até que eu possa ver a bondade do Senhor, até que eu possa dizer: Deus ouviu a minha oração, até que eu possa declarar: inimigos, afastem-se de mim, porque o Senhor irá retribuir a vocês, em nome de Jesus. Pai amado, hoje nós consagramos nossas vidas a Ti. Toma nossas vidas, toma nossos corações, toma, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos aqui. Pai, que as Tuas palavras sejam consolo, sejam lâmpada, sejam ânimo, inspiração para o nosso coração. Que nós possamos a cada dia, Pai, chegar ao momento de ver a bondade do Senhor, de ver a bondade do Senhor naquilo que antes foi luta, lágrimas, dor, decepção. Mas nós vamos ver a bondade do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E o melhor, queridos, Deus restituiu o reino a Davi. Amém? A salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Como Ele deu a volta por cima, você vai dar também. Sempre dará, porque está nele, confiante nele, esperando nele. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer. É por isso que queremos te agradecer por nome em nossas vidas. Contamos em Teu infinito amor.
Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, estamos de pé. Fala conosco. Ouve a nossa oração. Ouve o clamor da tua igreja, dos teus filhos. Veremos a tua bondade outra vez, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Participe desse momento da consagração, das ofertas, dos dízimos, dos parceiros de Deus. Peça um envelope levantando a sua mão se você precisar. Nós vamos adorar ao Senhor. Você que está em casa pode contribuir através do Pix da igreja, 2799-225-0270. 2799-225-0270. Pai querido, nós te damos graças. Uma forma de expressarmos a nossa confiança e dependência do Senhor é quando te adoramos, consagrando os nossos dízimos, ó Pai, do qual o Senhor é muito digno. Recebe, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus, todos aqueles que foram depositados anteriormente ao longo da semana, ou que estão sendo feitos agora, Pai. Abençoa, abençoa, abençoa. Prospere o teu povo, fortalece, rompe, supre, haja abundância, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças e te adoramos. Amém. Glória a Deus, queridos. Terça-feira estaremos aqui na nossa campanha, 19h30. Sábado, Arena Jovem, com o Cine Arena. E domingo, 19 horas, estaremos encerrando o nosso culto. Vamos orar encerrando, pode ficar de pé. Aleluia. Pai, obrigado, 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 Senhor. Pai, que a Tua palavra continue queimando os nossos corações. Obrigado, Senhor. Nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Continuaremos a ver. Espera no Senhor, igreja. Seja forte, igreja. Coragem, igreja. Espera no Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde. Levante o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Sobre ti, tua vida, tua casa, teu caminho. E levante o rosto, resplandeça o seu rosto. E te dê a paz. Uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana de esperar no Senhor. Deus te abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.